Apocalipse, capítulo 2, tem compartilhamento. Livro de Apocalipse, capítulo 2, quem encontrou de glória a Deus. No seu versículo, a partir do número 18, nós vamos falar hoje, nessa tarde, sobre a igreja de Tiatira. Glória a Deus. Amém? Vamos ler. Nos diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos semelhantes a chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, e a caridade, o serviço e a fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Peça que o Senhor fale no teu coração. Pai, aqui estamos, Senhor, nessa tarde, pelo poder e pela graça que há no teu bendito nome. Abra a janela do céu, Senhor, neste lugar. Venha a autoridade na palavra, Senhor, com o teu espírito da ciência, com o teu espírito da sabedoria. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode se aceitar se você quiser glorificar. Fique à vontade. Eu quero falar aqui e trazer um pequeno esboço geral do livro de Apocalipse. Sabemos que o capítulo 1 é aquelas coisas que tem visto. O capítulo 2 ao 3, as coisas que são. Do capítulo 4 ao 22, nós vemos aquelas coisas que ainda hão de acontecer. Nós vemos na introdução a visão de Cristo glorificado. Isso é o capítulo 1. Capítulo 1, do versículo 1 ao 8, nós vemos a saudação e propósito da revelação de Deus para com João. No capítulo 1, versículo 9 ao 20, nós vemos visão de Jesus glorificado entre os candelabros. Nós vemos no seu capítulo de número 2, e que abrange até o capítulo de número 3, carta às 7 igrejas da Ásia. Na primeira carta nós vemos Éfeso, o amor perdido. Na segunda carta nós vemos disciplina, a perseguição e fidelidade. Nós vemos a terceira carta como Pérgamo. Nós vemos a doutrina comprometida. Na quarta carta nós vemos Tiatira, tolerância ao pecado. Na quinta carta nós vemos Sardes, a reputação servida. Na sexta e penúltima carta nós vemos Filadélfia,
salvos. Somente para o título de introdução, mas eu vim pregar hoje não é do capítulo 1 ao capítulo 22. Eu vim pregar hoje o capítulo 2, sobre a igreja de Tiatira. Nós vimos a igreja de Tiatira, o amor, a tolerância perigosa e a promessa de autoridade. Nós vimos na introdução aquele que tem os olhos como chama de fogo. Capítulo 2, versículo 18. Aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Isso me faz refletir que Deus, Ele está de olho em tudo que está acontecendo, em quem te calunia, em quem se levanta, em aquele que poderia pregar a verdade e não pregou. Ele está no alto e sublime com os olhos de chama de fogo. Voltado para essa terra, a Bíblia diz que Ele é onisciente. O que é ser onisciente? Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Não há nada que fique oculto diante dos olhos daquele que criou essa terra e criou o ser humano. Ainda que o homem tenta cavar 9 milhões de pés abaixo da terra, os olhos como chama de fogo estarão contemplando lá embaixo dos 9 milhões debaixo da terra. Ainda que alguém se perca nas profundezas do coração do oceano, os olhos como chama de fogo estará vendo aonde estiver, e não importa o nível de profundidade. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele estará contemplando da mesma maneira. Se tentar pegar o ar e fugir, aleluia, para Tarsis, não tem como. Se descer a Jope e querer mudar de cidade correndo diante de Deus, ali os olhos de Deus estarão contemplando o homem. Eu não sei como você está aqui, mas eu quero dizer, Ele deu os seus olhos como chamas de fogo. A descrição de Jesus, nós vemos Ele dizer que os seus olhos são como chama de fogo sobre essa terra. Os olhos como chama de fogo e pés reluzentes como bronze. Olha o versículo 18. Isso vem dizer sobre a autoridade e discernimento absoluto de Cristo. Ele vê tudo com clareza e Ele julga com justiça. Não vou ter que falar. O rapina, ele será desvendado a qualquer momento. O lobo, ele será desvendado a qualquer hora. O falso profeta, ele vai ser desmascarado a qualquer hora. O falso líder, ele vai ser desmascarado a qualquer hora. Eu não sei como é você está aqui nessa situação, mas eu quero dizer, aquele que está sendo falso diante de Deus, Deus está contemplando. Nós temos no versículo 19 o louvor à igreja de Tiatira. Obras, amor, fé, serviço e perseverança. Ela tinha essa qualidade. A Bíblia diz que as suas obras estão sendo maior no fim, porque começaram de um jeito e estão aumentando de outro. É aquilo, né? Tem gente que começa bem, mas termina mal. E tem gente que começa mal e acaba terminando bem. Aleluia, Deus está falando. O louvor dele para com Tiatira. Obras, amor, fé, serviço, perseverança. Aí ele tem um crescimento nas obras. As suas últimas obras, elas são mais numerosas do que as primeiras. Sabe o que ele está querendo dizer? Uma igreja ativa e crescente em boas ações. O problema também pode estar, pastor Rogério, no início do nosso ministério. Mas o que adianta iniciar bem e terminar mal? Do que adianta eu iniciar com o nome escrito no livro da vida e terminar no inferno? O que adianta eu começar bem profetizando e o fim será um lago de fogo no enxofre? O que adianta eu começar bem e depois terminar mal? A palavra está dizendo para mim e para você: devemos ser uma igreja, aleluia, ativa e crescente em todas as ações. Porque Deus, Ele está de olho em tudo, em todas as coisas. Aí vem, olha só o versículo 20 e 21. A
Eu sei a verdade, mas não falo. Eu sei o que é a verdade que Deus não gosta e eu não repreendo. Então toma cuidado. Aquele dia você vai prestar conta. Aí nós vemos Jezabel. É o símbolo de engano e corrupção espiritual. Ela profetiza, ela tem unhas grandes vermelhas, ela anda toda sensual, ela anda como uma meretriz, ela anda como uma mulher de um homem à noite, mas ela quer profetizar, ela quer subir sobre o púlpito, ela quer tal de profetada, ela quer profetizar na tua vida, quer pôr a mão na tua cabeça, ela quer se titular pastora, ela quer se titular missionária, mas isso não é missionária, mas isso não é pastora, porque pastora não existe, o cargo pastoral feminino, a Jezabel é o símbolo de engano e corrupção espiritual. Se vê uma dessa por aí, se levanta! Eita, glória a Deus! Jezabel, sedução. Já viu aquela Jezabel no culto? Toda pomposa, toda empinada. Eu vou ter que falar, irmãos, mas não é criança mais não. Se tem pessoa que não tem coragem de dizer, olha isso aqui, Deus me ressuscitou para mim não ficar com medo de pegar não. 12 tiros, minha obra, Deus me ressuscitou, não foi para eu ficar com medo de entregar o que é verdade, não é? Tem que falar se os pastores hoje não têm coragem de dizer, eis aqui, tem alguém que vai lá de frente com o campo, Satanás, chega a unção da graça de Deus. Elas são sedutoras, tem sedução nelas, sedução, a idolatria e a imoralidade. O que Jezabel tem feito com os homens de Deus? O que Jezabel tem feito com os profetas da antiguidade? O que Jezabel tem feito? Tem mandado matar, tem corrompido, tem colocado na socana. Mas eu creio que hoje aqui não tem espaço para Jezabel. Hoje tem espaço para a palavra de Jesus Cristo. Jezabel tem colocado um profeta na cama dela. Jezabel tem mandado um profeta morrer. Jezabel tem matado os profetas da antiga aliança. Mas hoje não tem lugar para Jezabel não. Sabe por quê? Aqui é bebido pelo sangue de Jesus Cristo que foi remido e espargido na cruz do Calvário. Só quem é lavado pelo sangue. Só quem é lavado pelo sangue. Aí Deus deu tempo para Jezabel se arrepender. Quem disse que ela se arrependeu? É que hoje Deus dá uma oportunidade para o falso profeta se arrepender e ele não quer porque ele está lucrando. Eles têm até um aplicativo, dizem, né? Tem um aplicativo que ele coloca o CPF da pessoa, aparece todos os atos, a idade, o mãe, o pai, o filho. Então fica fácil revelar. Eles falam aqui tem alguém do CNPJ do domínio contrário. Aqui tem alguém assim assado, o pai chama esse, a mãe chama essa, tem tanto de idade, tem tanto de altura. Está chegando o fim desses falsos profetas. Está chegando. Eles podem reinar por aí, revelar por dinheiro, mas está chegando na hora. Porque aqui, ó, no contexto de Apocalipse 2, versículo 18 em diante, Deus lhe deu tempo para arrependimento, mas ela não quis. Ela não quis. Versículo 20. Nós vemos o versículo 22 ao versículo 23. O juízo de Deus. Ele dá uma oportunidade toda a vida, porque errar é ser humano. Se falar que tem algum ser humano que não é, já mentiu. Se mentiu, tem que parar de confiar. Só que Deus toda a vida dá a oportunidade, só que ela não quis. Aí vem o juízo, olha o versículo 22 e 23. Glória a Deus. Doença e tribulação sobre Jezabel e seus seguidores. Tem gente que está pensando que só vai parar no lago de fogo os falsos profetas, vai não. Os que seguem o falso profeta vai ter o seu salário também. Vai ter a recompensa também. Então vai cuidar. Eles estão ali à beça. Eles estão enganando muitos. Vai ter morte aos filhos espirituais dela. Vai ter qual é o propósito? Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e
Ele sonda mentes e coração. Ele sonda, ele sabe o que está acontecendo de toda a rapina. Ele sabe de tudo que está acontecendo. O propósito era esse. Aí vemos o versículo 24 e 25. O encorajamento àqueles que são fiéis. Ele vai encorajar os que são fiéis. Como? Aos que não seguiram a doutrina de Jezabel. Não poreis sobre vós outra carga. Oh, maravilha. Aí vem a exortação também. Retenham o que tens até morrer. Nós devemos guardar. Se já temos recompensa, vamos juntar para não perder ela. Porque assim, ó, abrir e fechar de olho, nós podemos perder a recompensa. Aí no capítulo 26 ao 29, versículo 26 ao 29, aí tem uma promessa ao vencedor. Aquele que não deitar na cama com Jezabel, aquele que não ser seduzido por ela, aquele que não der ouvido para ela, vai ter promessa ao vencedor, vai ter autoridade sobre as nações. Você sabia que quem vencer vai reger, aleluia, com o cetro de ferro as nações? Você sabia que nós vamos de julgar os anjos caídos? Porque eu posso ver naquele grande dia o trono de Deus, os salvos em Cristo Jesus. Aquele que tiver salvo já foi com ele, já está com o corpo ressurreto, transformado por ele em glória. E quando for julgar, vai estar no mesmo lado. Os que tiver com Cristo e for justificado, eu estarei na direita de Deus para julgar com ele. Oh, glória! E vai ter do lado esquerdo, não. Do lado esquerdo vai ter anjos. E na frente, diante do trono de Deus, vai ter aqueles que serão julgados pela palavra de Jesus Cristo. Aí vem, vocês receberão a estrela da manhã. Receberá a estrela da manhã, Cristo mesmo. E o convite, a atenção para finalizar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lembrar? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora eu vou falar tudo junto, do começo ao fim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Sabe o que é isso? É um convite a prestar mais atenção. Porque ele está falando, ele está dizendo. É tudo glorioso de Deus e nada acontecer com o povo de Deus antes que ele avisasse. Primeiro ele avisa. Toma cuidado, está acontecendo assim, eles vão vir assim, estão vendo surgirem muitos falsos profetas. Eles vão vir dessa maneira, eles estão se enganando, eles estão ouvindo pelas suas próprias concupiscências. Toma cuidado, ele avisa antes. E qual que é o nosso dever? Se prevenir. Jesus está louco. O docetismo, eles estão pregando que Jesus não vem mais não. Já veio. Na doutrina de Guilherme Miller, Guilherme Miller, fundador da igreja adventista do sétimo dia. Posteriormente, depois dele, veio Ellen White. Aquelas que creem que o seu livro é divinamente inspirado, como se fosse mais inspirado do que a Bíblia, não é não? Na doutrina, é verdade, não é? Aí eu comprei duas no ponto, vieram me dar um panfleto, falei, não, precisa mais, já conheço. Eu falei, com toda respeito, vocês de qual religião? Adventista, do sétimo dia. Eu falei, é mesmo? É. Ah, fundador do Guilherme Miller? É. Eles foram o homem de Deus, né? Eu falei, só que estão com ele. Na década de 80 eles falou que Jesus ia vir, e Jesus veio e foi taxado como falso profeta. Depois ele redobrando na de 2001. Cadê que Jesus veio? Jesus não veio. Na doutrina dos mormons, eles também estão dizendo que Jesus não é Deus. O docetismo está dizendo que Jesus não vem cá.
Ele vem com uma figura como se fosse um espírito, um fantasma. Ele não vem em carne. Se ele não vem em carne, como que Maria pariu Jesus? Tem como parir o espírito? Da pessoa vai tirar o espírito, faz a cesareia e arranca o espírito para fora. Não tem como. Esse povo vai, Jesus. Mas eu quero salientar uma coisa: Jesus está voltando. Irmão Everton, pode vir para cá em nome de Jesus, que eu preciso de você aqui já já. Para finalizar isso, eu preciso aplicar algumas coisinhas aqui para nós. A Jezabel está profetizando com a unha desse tamanho. Ó, a unha da Jezabel está profetizando desse tamanho. E vai profetizar o quê? Se Jesus disse na tua palavra que os enfeites da mulher não sejam exterior, mas sejam interno, seja na beleza da alma. Aplicação para a nossa vida. Deus, Ele valoriza o nosso crescimento espiritual e obras motivadas pelo amor. O que nós estamos fazendo diante de Deus? Nós devemos vigiar contra a falsa doutrina e influência corrupta, dizendo que Jesus não vem em carne, dizendo que Jesus só foi espírito como fantasma, como você diz, dizendo que Jesus já veio, dizendo que Jesus não vai voltar, dizendo que só eles é a única graça de Deus na terra, dizendo que eles são o único resto do Babilônia na terra, dizendo que não, nós temos que vigiar contra a falsa doutrina e influência corrupta, que leva o homem e a mulher à corrupção. Mas por que pararam de pregar sobre o céu? Por que pararam de pregar sobre o inferno? Sendo que Jesus pegou tão pesado no inferno, ele disse: ó, se o teu olho te faz pecar, arranca agora. Lá diabo não tem tempo, não vai para lá. E por que nosso público não prega mais o inferno? Se Jesus pregou muito sobre o inferno, Jesus, Ele conhece os nossos corações, não tem chance de enganá-lo, Oh, Jezabel, há uma recompensa para os fiéis, autoridade e comunhão com Cristo. Quem vai ter autoridade naquele lugar? Em comunhão com Ele nos céus. Não vão dar ouvir a Jezabel. Está cheio de Jezabel para isso aqui. Tem gente que está entrando na cama de Jezabel, eu vou falar. Prega, profetiza, faz ministério, rodopia, pula, larga no lúcido. É do manto. Mas está participando da mesma ceia de Jezabel. Tem gente que está se envolvendo nas coisas de Deus. Pega o microfone aqui, no culto de mocidade, vai louvar, todo mundo glória, que lindo, mas tem informação. Eu estou generalizando? Não é todos, mas ainda tem. Sabe por quê? Porque mesmo quando a gente não quer saber da vida alheia de ninguém, Deus mostra o que está no oculto e o que está profundo. Se está no mistério das palavras, esse louvor não está passando do teto. Se está no mistério da palavra, essa oração não tem nada a ver comigo. Se está no Espírito, ele está dizendo: ó, é coisa corrupta, é coisa imoral. Eu não estou recebendo esse negócio. Cabe eu e você não se enganar. Talvez tem gente que está aqui ouvindo essa mensagem bíblica, do começo ao fim, aí depois vai para casa, ou até alguém que está na internet e fica ouvindo alguém lá procurando. Você entra na live de oração, eles estão revelando, mas lá já está marcado lá, grifado, já está empolgado com você, já está no seu Pix, já está o nome, o mundo, o CPF. Aí tem uns que estão lá nessas igrejas famosas, eles dizem assim: ó, só que tem um porém, eu só vou orar para quem ofertar. E dizem que
faz o seguinte: doe a sua casa urgente. Você que já sabe que está chegando perto da morte, passa a tua casa para o ser pessoal da igreja. Ai, irmãos, quando eu vier aqui eu penso assim, mas nem esperou a pessoa morrer. Ele já está querendo terminar e profetizando a queda da pessoa, ele tomar os seis dela. Porque ele já sabe, né? Que se é fiel dele, é ovelha fiel do lobo, que suga as lãs, come a carne, chupa até os ossos. Ele quer pegar antes do tempo, antes da pessoa sair, ele já, para que depois o filho, a filha, o neto, ninguém venha tomar posse. A gente tem que se ligar, meus irmãos. Eles estão aí, profetizando. Na igreja eles não têm Bíblia. Eles roubam no mistério, eles pulam no manto, eles profetizam, eles saem do mistério. Agora ele diz que o negócio não é Bíblia, não. O negócio é profetizar. Você pode profetizar, vai na igreja, eu sobe no público, começa a falar na baixada, na barata, chega na barata, e vai entregando, esquece a Bíblia, e já começa a profetizar, diz que Deus está fechando a cova. Não é assim. Se tivesse pregação de mais Bíblia, teria mais pessoas convertidas. E mesmo eles desceriam aquele dia para o inferno. Se não está dormindo, diga glória a Deus. Aleluia. Amém? Quem recebe essa palavra?